Está conosco Miguel de Jesus Sardano, com quem vamos conversar sobre o personagem das duas obras publicadas por ele, Divaldo Pereira Franco. No Momento Espírita, teremos a mensagem Levar o Amor. Há 66 anos, o médium e tribuno espírita, educador e humanista Divaldo Pereira Franco vem se dedicando com abnegação ao ideal da divulgação do espiritismo. Já psicografou mais de 200 obras e os livros vendidos já alcançaram a alta cifra de mais de 13 milhões de exemplares, dos quais 104 títulos já foram traduzidos para 16 idiomas. O resultado financeiro destas obras é todo aplicado na Mansão do Caminho, obra que atende mais de 3.000 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, por dia. Atualmente é reconhecido como um dos maiores médiuns e o maior orador espírita da atualidade. É alguém que merece ser lembrado como exemplo de vida. Por isso, convidamos Miguel de Jesus Sardano, que já publicou 2 livros com sua biografia, para nos falar sobre a sua obra, depois do Momento Espírita. Que eu leve o amor, a mim em primeiro lugar. Que eu leve o amor para dentro de mim e que todo auto-ódio se converta em chance, em nova chance. Que eu me dê novas chances, de amar de novo, de acertar de novo, de dar ao menos um pequeno passo adiante, afastando-me da estagnação. Onde houver ódio em mim, que eu leve o amor. Não esse amor de plástico, disfarçado de complacência, que mais me engana do que me enobrece. Que seja um amor maduro, que proclama seguro: eu sei quem sou, eu sei quem quero ser. Que eu leve o amor à minha família. Onde houver ódio em minha família, que eu leve o amor. Que eu seja luz, mesmo que pequenina, a iluminar a escuridão dos dias difíceis em meu lar. Que eu leve o amor aos que sofrem em silêncio e não querem falar de suas mazelas. Que minhas preces e meu sorriso os guarde em paz. Que eu leve o amor quando seja ofendido, maltratado, menosprezado, esquecido. Que eu lembre de oferecer a outra face do ensino do Cristo. Que eu leve o amor quando meus filhos sejam ingratos. Que minha ternura não seque tão facilmente. Que eu leve o amor quando meus pais não me compreendam e não sejam os pais que gostaria de ter. Que minha compreensão desperte de seu sono e perceba que eles buscam acertar. Que buscam dar o melhor de si, embora nem sempre tenham êxito. São os pais que preciso. São os pais que me amam. Que eu leve o amor quando o romance esfriar e algumas farpas de gelo me ferirem o coração. São os espinhos da convivência. Não precisam se transformar em ódio se o amor assim desejar. Que eu leve o amor aos meus inimigos. Que eu leve o amor mesmo a quem não me tem amor. Que eu respeite. Que eu compreenda. Que eu não me entregue ao ódio tão facilmente. Que eu leve o amor aos que me querem mal, evitando aumentar seu ódio com meu revide, com minha altivez. Que ore por eles, que lhes peça perdão em prece, mesmo muitas vezes não recordando dos equívocos que macularam seus corações. Que lhes mostre que ontem errei, mas que hoje estou diferente, renovado, disposto a reconstruir o que destruí. Que eu leve o amor à minha sociedade. Que eu leve o amor aos que não conheço, mas que fazem parte de meu mundo.
Que eu aprenda a chamá-los todos de irmãos. Que eu leve o amor ao mundo, perfumando a terra com bons pensamentos, com otimismo, com alegria. Que eu leve o amor aos viciados em más notícias, aos pessimistas, aos que já se entregaram à derrota. Que meu amor os faça ver a beleza da vida, das leis de Deus, do mundo em progresso gerido por leis de amor maior. Que eu leve o amor aos carentes, do corpo e da alma. Que meu sorriso seja a lembrança de que ainda há tempo para mudar, para transformar. Sou agente transformador. Sou agente iluminador. Sou instrumento da paz no mundo. Que eu leve o amor. A mensagem, que tem por título Levar o Amor, está no CD Momento Espírita número 22. Agora vamos conversar com Miguel de Jesus Sardano, que é palestrante e escritor espírita. Miguel, uma satisfação muito grande para nós tê-lo no programa. Divaldo Pereira Franco é reconhecido por todos como um dos maiores médiuns e o maior orador espírita da atualidade. Nós sabemos da sua convivência com Divaldo e conhecemos as obras que você escreveu sobre ele, Nas Pegadas do Nazareno e O Fenômeno Divaldo Franco. Por isso, convidamos para falar sobre este abnegado trabalhador que é um exemplo de vida para todos nós. Qual é, Miguel, a importância desta faculdade extraordinária que Divaldo apresenta? Bom, aí se destaca, sim, como uma coisa inusitada, porque a mediunidade é um sexto sentido e sempre chama a atenção, porque ela não é uma característica de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo ela pode ser desenvolvida em qualquer pessoa. Todos nós trazemos em potencial, como se fosse germe, né, a mediunidade, segundo Allan Kardec. Todos nós somos médiuns, cada um num nível diferente do outro. Mas Divaldo Pereira Franco, naturalmente, tem uma missão especial, uma missão específica na área da divulgação da doutrina espírita. Então, desde cedo, desde os 4 anos de idade, se manifestou através dele espíritos, começando pela avó materna, chamada Senhorinha, que chamou a mãe dizendo que precisava falar com ela. Ele estava brincando e não sabia do que se tratava, pensou que era uma pessoa, ele não distinguia na época. Mãe, aqui tem uma senhora que quer falar com você. E aí então a mãe veio e disse assim, onde está essa senhora que eu não estou vendo? É uma senhora, está aí falando com você. Menino, para de brincadeira que eu estou ocupado. E foi embora. E a senhora insistiu. E ele voltou a chamar, dizendo assim, a senhora está aqui, mas pergunte o nome dela. Ele está dizendo que é Maria Senhorinha, a sua mãe, a minha avó. E ela ficou assustada, falou assim, mas como? Ela morreu faz tanto tempo e ela era católica. Logo ficou preocupadíssima e disse assim, olha, como que ela está vestida? Aí descreveu um camafeu que ela usava, que foi sepultada com aquele camafeu, e ela disse assim, é mamãe. Então pergunte o que ela é. Ele disse assim, eu perdi a consciência e não sei o que elas conversaram. Quando eu despertei, elas estavam abraçadas, chorando, dizendo que a minha avó, Maria Senhorinha, havia dado uma comunicação e falado da sua situação e contado uma porção de coisa, comprovando que se tratava realmente daquela personalidade, né? E Divaldo tem sido, então, esse médium evidente mesmo, né? Não só vidente, mas evidência, uma mediunidade pronunciada, como se costuma dizer. E tem, por assim dizer, provocado uma grande... resultou aí uma obra extraordinária, porque os espíritos orientaram, explicaram a missão dele, a tarefa dele, o que esperava pela frente,
sempre foi nessa linha de orientação dos espíritos. Mais tarde surgiram os mentores, Joana de Ângeles, então... Inclusive, Joana de Ângeles, espírito, ditou inúmeras obras através da sua mediunidade. 60 obras já. 60 obras, 60 né? obras. O plano inicial... Perdão. O plano inicial, segundo Divaldo, eram 10 livros. Certo. E à medida que ele foi conquistando, que ele foi conseguindo, foi vencendo, e foram subindo, foram aumentando, terminando nessa coleção psicológica, né, da psicologia transpessoal, que são 16 volumes, que são verdadeiros best-sellers, né? Certo. A coleção psicológica. E você poderia nos falar sobre este espírito? Olha, ela teve várias reencarnações que foram reveladas, a começar por Joana de Cusa, no tempo de Jesus. Mais tarde, Juana Inês de la Cruz, no México. E, ultimamente, no Brasil, Joana Angélica de Jesus, a heroína da Bahia, por ocasião da independência, quando as tropas do general Madeira quiseram invadir o convento da Lapa, onde ela era prioresa, se colocou na porta de braços abertos e disse a eles, aqueles soldados embriagados chegaram lá com a espada e ela colocou-se na porta de braços abertos. É histórico esse fato, né? E eles transpassaram, porque ela disse, só passarão aqui sobre o meu cadáver. E eles não titubearam, de tal forma que ela foi transpassada pela espada. Enquanto isso, as monjas fugiram por um túnel que ia sair numa outra igreja do outro lado. Então ela salvou a honra e a dignidade daquelas moças, daquelas monjas que estavam naquele convento. E se tornou historicamente uma heroína da independência do Brasil na Bahia. Hoje tem monumentos, tem um museu de Joana Angélica de Jesus, e recentemente um rapaz de São Paulo foi até lá e fez uma gravação de 3 horas no local, mostrando toda a vida dela, entrevistando as pessoas. A igreja, a Diocese de Salvador, gostou muito do DVD que foi feito. Eles fizeram 5.000 DVDs. Você acredita que a Diocese comprou 4.000 para distribuir para todas as paróquias, colocar à venda também, custa parece que R$20, a história de Joana Angélica de Jesus. E é um espírito que detém uma cultura, um conhecimento muito grande, fabuloso. Né, sempre foi estudiosa, a monja da biblioteca, como ela era chamada. Na sua encarnação no México, No México, mesmo porque naquela época havia muita restrição com relação à mulher estudar, fazer carreira, fazer faculdade, entende? Era uma coisa muito difícil. E, naturalmente, ela sempre recorreu, nas últimas encarnações, à igreja, porque ali ela tinha a proteção e a facilidade de estudar, de pesquisar, e é um espírito muito lúcido, né? Bem se vê que se trata de no tempo de Jesus, ela morreu pela causa, morreu por Jesus, então a gente pode imaginar a envergadura desse espírito. Exatamente. Né? E Divaldo Franco, quem é? Olha, segundo revelações, naquela encarnação, Joana de Cusa, ele foi um dos filhos dela. Ela teve 2 filhos, e teria sido Nilson e Divaldo. Pelo menos é uma revelação que foi feita. Eu não posso comprovar porque não tenho elementos, mas é o que se sabe a respeito desse caso. Então há uma relação muito antiga, uma afinidade muito antiga entre Divaldo e Joana de Ângeles. E hoje, quem é Divaldo? Então, Divaldo Pereira Franco, baiano de Feira de Santana, agora já com 86 anos, viajou para 65, aliás, viajou em 65 países, e alguns deles dezenas de vezes, retornou nos países da Europa todos os anos, produziu uma obra fantástica lá em Salvador, a Mansão do Caminho, que está numa área de quase 90.000 metros quadrados, tem 50 edificações, escolas, creches, cursos profissionalizantes, laboratório. É uma pequena cidade naquele bairro pobre de Pau da Lima, na cidade do Salvador. Então é um homem dinâmico. Foi funcionário público, 35 anos, né, no IPASE, cumpriu com a sua jornada material, cumpriu com seus deveres e
A partir de um certo tempo, quando os pais faleceram, ele passou a morar na Mansão do Caminho e dedica 24 horas da sua vida à doutrina espírita. Cada vez que a gente se encontra com o Divaldo ou lê sobre ele, a gente mais se surpreende, né? Sim. Realmente é um espírito de uma grandeza, né? É um espírito de uma grandeza. Mas sabendo da sua amizade de longa data com o Divaldo, da sua convivência com ele, com certeza você deve conhecer passagens muito interessantes da vida de Divaldo. Você poderia nos relatar alguma passagem, ô Miguel, que tenha assim sim. impressionado? A gente tem muitas recordações, muitos casos interessantes. Uma vez, em 1973, ocorreu um fato curioso de comprovação da assistência espiritual, da mediunidade, né? Um cidadão de São Paulo, um empresário, que naquela época era um dos donos de um jornal, o Diário do Grande ABC, o nome dele é Mauri Dotto, ele foi com a família para Salvador e foi visitar a Mansão do Caminho. Só que ele chegou num horário e Divaldo não estava. E ele foi procurar um hotel na cidade. Era um período de janeiro, ele não tinha ideia, não procurou saber. Naquela época, 1973, ele achou que não ia ter problema nenhum com o hotel. E foi uma decepção, porque todos os hotéis que ele percorria estavam lotados. E já era mais de 9 horas da noite. E Divaldo chegou e disseram para ele: olha, esteve aqui um cidadão chamado Mauri de São Paulo. Mas por que não pediram para ele esperar? Não, ele estava com pressa, estava com a família e daí ia para hotel. Ele disse: mas vai ser difícil. E Joana então apareceu e disse assim: olha, ele está procurando hotel na cidade e não está conseguindo. Eu o acompanhei, porque é uma pessoa que a gente tem amizade muito grande. Ele publicava as viagens que Divaldo fazia, publicava as mensagens, dava um grande apoio à mediunidade do Divaldo naquela época, naquele período. E ele está em tal lugar, assim, assim, assim. Era um hotelzinho de 5ª categoria, que foi o único que ele conseguiu. Ia passar uma noite horrível. Então Divaldo foi atrás dele. Chegou lá e disse: Mauri, vim buscar você. Você vai ficar na Mansão do Caminho e vou retirar você desse hotel. Ele disse: mas Divaldo, como que você me achou aqui? Não é? Nessa cidade, assim, num lugar tão ermo, tão fora do centro da cidade. A nossa Joana me trouxe até aqui. O próprio Divaldo já narrou em algumas conferências sobre um espírito que o perseguiu no passado. É o Máscara de Ferro. Como foi esse episódio do Máscara de Ferro com Divaldo? Olha, é uma longa história que daria um livro, porque é uma ligação do passado da igreja. Segundo esse espírito, que era clérigo, né? Naturalmente naquela época talvez fosse de elevada postura na graduação da hierarquia, e Divaldo teria participado dessa comunidade. E segundo esse espírito, ele os traiu, abandonando-os e seguindo outro caminho, que seria o espiritismo. E aí a gente percebe que eles têm lá no mundo espiritual também uma hierarquia, como se fosse uma cópia da Igreja da Terra, dizendo que você era um dos nossos e nos traiu, mas você não vai conseguir fazer nada, porque nós não vamos deixar. E o perseguiu durante 20 anos. Segundo o Divaldo, esse espírito acabou sendo um benfeitor, porque o colocou na disciplina. Então ele ficava sempre se vigiando e procurando agir da melhor maneira possível para não dar motivo de atuação desse espírito. E ele sempre o espreitava. Aparecia a Divaldo, né? E depois tem um desfecho muito interessante, não sei se você se recorda, que ele acabou... O motivo da transformação dele, o motivo da transformação foi que a mãe dele, desse espírito, né, reencarnou na Bahia e foi recebida por ele na Mansão do Caminho. Foi deixada na porta da Mansão do Caminho. Porque ela também participou de muitas atrocidades, era um espírito muito comprometido, muito endividado. E mais tarde, então, ele aparece e diz: eu tenho que ser seu amigo, porque você está agora com minha mãe, protegendo minha mãe, educando minha mãe.
e ele acabou se transformando e hoje, atualmente, é um grande amigo espiritual, é um protetor. A gente vê que como é o mecanismo da lei divina, nada como o tempo para acomodar todas essas situações. E mais uma vez comprovando que a solução para tudo é o bem. Né? E a perseverança dele, a paciência, Isso. porque Divaldo teve que suportar a paciência dele, porque ele aparecia nas horas mais difíceis, né? Então foi mesmo um vínculo forte, né? Que começou aparentemente como inimigo, mas acabou se tornando... E o ato de amor de Divaldo para com... Amoleceu o coração dele. Com a mãe... Exatamente. Né? Amoleceu o seu coração e o transformou, né? Divaldo é o iniciador do movimento Você e a Paz. Você poderia falar um pouquinho sobre esse movimento? Sim, já faz 15 anos, quando iniciou lá no Campo Grande, que é uma das praças tradicionais, como a Praça da Sé de São Paulo, aqueles lugares públicos grandes, né? E ali se instala um palanque, mas é um movimento religioso. Então ele convida os segmentos religiosos, né? Evangélicos, católicos, judeus, e tem tido o apoio também de artistas que vão lá, faz uma espécie de apresentação artística. Nando Cordel tem ido em todos eles, com as suas músicas, com as suas composições, e junta 14, 15, 20 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Eu já estive em algumas vezes e vi realmente uma multidão sedenta de paz, porque o tema central sempre é a paz. Todos os que desfilam ali, os oradores, as pessoas que falam, 15, 20 minutos cada um, são 4, 5 pessoas que usam da palavra, né? E falam sobre a paz, da importância da paz, da necessidade da paz, e as músicas que cantam também, né? A paz do mundo começa em mim, como falava a canção de... Aliás, é a música... Oficial do encontro, a né? música oficial de abertura e de encerramento desse encontro Você e a Paz. E hoje ele se estende para várias cidades do Brasil. Inclusive nós já realizamos em Maringá, né? O primeiro encontro Você e a Paz e pretendemos continuar com esse trabalho. Tem se estendido no exterior também. Já vários países já estão adotando, em algumas cidades, o movimento Você e a Paz. Realmente é um trabalho extraordinário, né? Que vale a pena a gente estar lembrando para ser seguido como exemplo. Sabe, Ivone recebeu também condecoração do exterior em Genebra, né? Como sendo um representante da paz, né? O Nilson de Souza Pereira também recebeu essa condecoração, porque os dois trabalham muito juntos ali, né? Um é sombra do outro, né? São dois grandes amigos, são primos, né? Miguel, nós te agradecemos pela sua participação. Foi muito bom conversarmos sobre o Divaldo, né? Exato. Queremos agradecer a todos que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e lhes desejamos muita paz.